Tá Então, perfeito. boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Daphne Teves, sou mais conhecida como a Rainha da Papada, registrei essa marca, sou empresária, tenho 2 clínicas em São Paulo, me tornei uma referência em pós-operatório facial na área estética, né? Hoje, a gente estava falando ali de parceria, né? Hoje são mais de 80 parceiros que fazem indicação aqui em São Paulo, nas 2 unidades. Eh, E é isso. Bora começar? Os assuntos que eu acho importante, que eu achei importante trazer para cá, que é o tema, né, o manejo das complicações. Hoje o foco vou realmente falar sobre as complicações, né, que é o que mais, quem não está acostumado tem medo, fica inseguro, né, de como eu vou atuar. Porque quando é um pós-operatório comum, tradicional, sem complicação, é fácil, qualquer um pega, né, vai, faz. Agora, quando tem complicação que dá medo, insegurança, né? Às vezes para o profissional, para o paciente, enfim. Então a gente vai falar, é comum essas complicações, né? Quais são os fatores que afetam, que geram essa complicação, né? Quais os principais riscos da cirurgia estética, né? Da lipo de papada, né? Entre platismo, cérvico. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Como que o profissional e o paciente pode prevenir essas complicações? Como que a gente trata com segurança cada caso? Eu vou colocar aqui também. Qual que é o processo para chegar no resultado final e como que a gente dá alta para esse paciente depois dessa complicação? Acho que é a dúvida aqui dos profissionais, né? Então, a complicação é comum? Não, não é comum, né? Não é esperado acontecer uma complicação nem na cirurgia e nem no pós-operatório. Como o doutor estava falando, ele mostrou toda uma estrutura, né? E alguns fatores fazem que essa complicação aconteça. E o principal fator, na nossa visão, é os fatores sistêmicos. Então, quando o paciente tem um déficit nutricional, quando ele tem uma diabetes, se ele é tabagista, hipertenso, doenças autoimunes. Então, nesses casos, podem acometer uma complicação, tanto na cirurgia quanto no pós-operatório. E, Daphne, quais são as complicações? Então, no intraoperatório, então ali na cirurgia, pode acontecer uma hemorragia, uma lesão de um nervo, né, uma infecção, isso pode acontecer. E aí é o cirurgião que vai controlar, teoricamente, com a estrutura. E quando chega para a gente, nós estamos falando de um pós-operatório e numa cirurgia estética, né? Pode chegar para a gente no pós-operatório um seroma que está líquido, pode aparecer um seroma encapsulado, pode acontecer uma aderência, uma descência, o hematoma e a própria necrose. Isso pode acontecer, no pós-operatório. Aqui eu trouxe umas imagens, que para quem não está acostumado é chocante, mas eu adoro. Então, uma decência ali numa platimoplastia, e aí muita gente me questiona, Daphne, qual o motivo que isso aconteceu? Pode ser vários fatores. Como são casos que vieram de outra profissional, é difícil a gente identificar um exato, né, um único fator. Uma decência pode ser porque tracionou demais, puxou demais, pode ser o atrito da cinta de uma alta compressão, o excesso de compressão do taping da cinta, pode ter sido um manejo errado da profissional anterior. Então, assim, existem vários motivos que podem acontecer a decência nesse caso. A necrose, já a necrose é a morte celular. Ocorreu ali a falta de oxigenação celular do tecido. Então, por que que isso aconteceu? Alguns fatores também fazem isso acontecer. Então, lembrando daquele fator sistêmico que eu falei, o paciente às vezes é tabagista, ele tem um déficit nutricional associado com uma alta compressão. Como ocorreu a cirurgia, um tempo grande de cirurgia, uma cirurgia que deveria ser mais simples, e demorou 8, 9 horas. Aí usou uma compressão excessiva. Aí usa um taping, né? Então, vários fatores se uniram para que isso acometesse. Dá para identificar e falar um único fator? Não. Como chegou de um outro profissional, não dá para
confirmar um único fator que isso aconteceu. E aí eu sempre falo, a gente não é perito, a gente não vai ficar identificando, né, por que que isso aconteceu, e aí realmente é solucionar, é tratar, é ser eficiente, é ser seguro para que o mais rápido possível o paciente, tenha o tratamento. Aqui mais alguns casos, então em caso de aderência, um seroma encapsulado, um hematoma, né, a aderência desse primeiro caso que eu mostrei foi acometido depois de um seroma líquido, então após um seroma líquido, vem um tecido conjuntivo muito mais exacerbado. Ah, em todo mundo? Sim, só que se tivesse uma conduta da profissional com uma alta compressão, eh, e condutas corretas, não formaria desse jeito. Então, ai, Dafne, todo mundo que tiver seroma líquido vai ficar desse jeito? Não, não deveria ser assim. Mas, pela intercorrência que ele teve do seroma líquido, pela falta da conduta da profissional que não era especializada, em estética facial, aconteceu e ficou desse jeito, então não é o esperado, tá. O seroma encapsulado, por vários motivos também, então todos, né, ele não ou seja, o organismo não eliminou aquele seroma, não foi realizado a punção e encapsulou. E aí, nesse caso, só cirurgicamente. Precisa ali realmente remover aquele tecido, gelatinoso. E o hematoma, bem provável que na cirurgia aconteceu uma hemorragia, né, o sangue ele ficou parado, né, coagulou, que foi uma forma de proteção que o sangue começa a ficar mais durinho, e gera esse volume e essa coloração, né. Então tem algumas intercorrências que acontecem no intraoperatório e outros no pós. Então cada um vai ter a sua tratativa, o seu tempo. A fibrose, para mostrar que ela fica inestética, diferente da aderência. A irregularidade, de um tecido conjuntivo, mas associado com uma pele que ainda está flácida e um tecido que ainda está instável. Existe um processo de cicatrização, né. O paciente, ele tem muita pressa, ele acha que, em 30 dias ele vai ter alta. Mas existem alguns tecidos que não correspondem tão rápido, né? E o processo cicatricial a gente tem ali a média de 90 dias para alguns casos, ou com a maioria. Mas às vezes tem pessoas que têm um residual de 6 meses. Cada caso é um caso. Eu sempre desenho, né? Brinco que eu desenho para o paciente. De uma forma mais lúdica possível, para que ele não se compare com outro paciente, onde eu falo: "Se a gente fizer a mesma dieta, eu e você, a gente vai responder igual? Não. Se a gente, executar um exercício na academia, a gente vai executar igual? A gente vai ter a mesma resposta fisiológica? Não. Então, para que a gente possa acalmá-lo, e diminuir a ansiedade, principalmente nesses casos de complicação, né, ou no caso, essa instabilidade, a gente vai lá, faz a terapia manual ou utiliza os recursos terapêuticos, e aí volta aquela irregularidade. Pode ser, esse caso, existe um déficit de cicatrização, demora mais para cicatrizar, faz parte, tá. Mais uma aderência de pós-seroma, então, quando a conduta não é a correta, ele vai ficar mais inestético, ele vai gerar um tecido conjuntivo mais excessivo mesmo. Muito bacana, eu quis trazer todo paciente homem que tem uma fibrose muito exacerbada, talvez ele não tenha pelo, mas é temporário. Então eu sempre gosto de mostrar que enquanto ele está com fibrose, sim, ele não vai ter uma barba ali, mas tratando, passando essa fase de cicatrização, nós hidratando aquele tecido, a barba vai vir normalmente como se nada aconteceu. Tá, é bem tranquilo. É lembrar e pensar que é um processo, tá. E aí a gente também tem um caso de uma laceração por bactéria, então, aconteceu a bactéria, ela realmente abriu e estourou o tecido ali, então precisou suturar novamente, entrar com antibiótico, tudo bonitinho. Então são intercorrências que, o principal, o paciente não espera, não se planeja, e fica muito angustiado, fica muito inseguro, e aí cabe nós profissionais que estamos atuando no caso, acalmar, realmente orientar que é uma questão de um processo, que todos os recursos terapêuticos que você tem uma habilidade, você vai atuar.
e vai ficar tudo bem. E aí volta o que a gente estava falando, né? De essa parceria com o cirurgião é muito importante para que a gente esteja alinhado, para que a gente sempre passe o feedback, para que ele acompanhe, para que ele oriente na medicação, enfim, é que a gente possa conduzir melhor, né? É um trabalho multiprofissional. Quem tem a ganhar é o paciente, porque passa um processo mais tranquilo, seguro. Aqui um caso de uma remoção de seroma. Então, lembra que eu mostrei ali um seroma encapsulado? Quando realmente não tem o que fazer, não tem conduta, recurso que a gente faça, o profissional cirurgião tem que remover. Aqui um caso onde o cirurgião abriu, fez uma sutura um pouquinho maior, pensou que conseguia alcançar ali, não conseguiu, então precisou fazer uma outra incisão abaixo para remover completamente o seroma. E uma aderência que acontece no pós-operatório, ou seja, lembre intercorrências que podem acontecer no intra como no pós. Se a profissional do pós-operatório não souber, não avaliar a cinta, pode gerar uma aderência. O paciente vai usar, mas não vai usar corretamente. Às vezes, Daphne, mas eu preciso fazer o paciente usar muito a cinta. Tudo bem, o ideal, correto, para uma cirurgia estética é que ele use uma alta compressão, para evitar e prevenir algumas intercorrências, para prevenir uma fibrose exagerada, sim. Mas se ele não tiver com uma boa faixa, se você não avaliar a faixa, se você não colocar uma tala, fizer condutas, você pode sim gerar uma aderência nesse paciente e às vezes com o tempo você não consegue mais remover. Então, sim, existem intercorrências de intra e de pós, que pode ser feito pelo paciente, pelo profissional. Aqui um caso que a paciente teve um seroma, por isso que eu bato muito na tecla que, para mim, a pior intercorrência estética é o seroma, porque ele fica muito mais exacerbado, ele demora muito mais para cicatrizar, é muito mais lento, porque é um colágeno tipo 3, e ele vai se transformar em tipo 1, mas demora muito mais tempo. E aí o paciente fica muito mais ansioso, né? Era um procedimento estético, que ele estava com pressa, ele tinha a questão da autoestima dele, e ele tem essa intercorrência que demora muito mais o processo e o resultado final. Nesse caso, teve um seroma, criou uma aderência, porque não estava comigo, né? Foi feito por uma outra profissional, ou seja, faltou conduta, não teve uma boa conduta. Profissional aplicou um corticoide. Corticoide foi benéfico, claro, ajudou a atuar, fez atrofia do tecido, que é o objetivo, muito bem. Porém, gera uma flacidez no tecido. Então, o que precisa ser feito? Um tratamento após, que gerou aquele tecido flácido e depois tratando o tecido volta a ser íntegro. Então, sim, Daphne, o paciente vai ter uma intercorrência, vai ter a complicação, ele vai ter um processo mais demorado, às vezes muita manipulação, às vezes um corticoide. De novo, a gente volta para um profissional multiprofissional que precisa atuar, vai gerar uma flacidez e a gente vai tratar a flacidez. Então, é um processo que é lento e exige de novo, muita informação, conhecimento, para que ele entenda que aquele caso tá ruim, tá complicado, mas vai solucionar. E quando você mostra e prova o resultado final de outros casos, para que ele possa se tranquilizar e confiar, porque alguns pacientes acabam pipocando, vai mudando de profissional porque ele não está confiando, ele não está acreditando que é um processo lento, ele não está acreditando o que você está passando, né? Então, é bom segurar esse paciente e explicar: olha, é um processo, olha, vou te mostrar aqui. Não adianta fazer mais sessões, te ver dia sim, dia não, todos os dias. Não é essa a conduta, tá? Então, Daphne, quais são as probabilidades de acontecer as complicações? Muitas, né? A técnica do cirurgião, então, quanto mais ele gera lesão ali na região, a probabilidade dele ter mais fibrose vai acontecer. A fibrose a gente não considera uma complicação, é uma cicatrização, né? Então, a técnica do profissional, sim, o profissional, ele pode sim prejudicar o pós-operatório do paciente. Os materiais que são utilizados, a biossegurança, é muito importante a gente ver a estrutura, né, o higiene, é básico e eu ainda vejo em clínicas que não tem o básico, né? O histórico do paciente, então normalmente ele relata, eu tive uma outra cirurgia, eu também já tive uma intercorrência, ou seja, o histórico dele, a probabilidade dele é maior.
E doenças metabólicas, como eu comentei, então, diabetes, fumante, hipertenso. Então, como que a gente pode prevenir, né, essas complicações? Então, fazer uma avaliação correta com o paciente. Então, às vezes, se ele já faz um pré-operatório, você orientar, você explicar, você identificar esse histórico dele e já orientar, já atuar numa prevenção, num pré-operatório, né? A gente já teve uma palestra hoje sobre essa questão nutricional, sobre um pré-operatório, todos estão muito alinhados falando a mesma coisa, né? A conduta do profissional, os recursos terapêuticos escolhidos pelo profissional, isso vai prevenir sim a complicação. Os parâmetros do aparelho, a gente fala, às vezes a pessoa pode ter a melhor máquina, ela pode ter todos os equipamentos, mas não adianta se ela não sabe utilizar os equipamentos, não sabe usar os parâmetros do equipamento. De novo, a biossegurança, né, a ficha de anamnese, o prontuário mesmo do paciente, tudo isso vai prevenir, vai evitar com que aconteça alguma complicação, porque existe um acompanhamento, existe uma segurança. Daphne, como que eu trato essas complicações? Primeira coisa, saber avaliar. É muito básico, né? Como que eu avalio? Eu sei avaliar a diferença de uma fibrose de uma aderência? Eu sei diferenciar um seroma de uma fibrose? Então, assim, se você sabe avaliar, já é metade do caminho. Porque se eu sei avaliar, eu vou utilizar um raciocínio clínico e vou atuar corretamente com o paciente. Então tenha, conhecimento técnico de como atuar, tenha o domínio, né, acredito que todos estão aqui para se atualizar, para conhecer, para se aperfeiçoar, né. Né, sempre tenha segurança do que eu posso, o que que meu conselho permite eu atuar. Então realizar realmente o que o conselho permite, né. Quando a gente faz avaliação, você precisa fazer uma elaboração, uma proposta terapêutica para esse paciente. "Olha, vou te comunicar que hoje a gente vai fazer isso, 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 aquilo". Isso é importante, deixar isso no prontuário, comunicar isso ao cirurgião, faz com que o paciente, sinta mais seguro e que ele entenda que, ali ele realmente está acolhido, né, principalmente quando a gente fala de uma intercorrência. Então, comunicar esse paciente, utilizar prontuários, e termos jurídicos. Então hoje nós profissionais precisamos ter tanto, toda e qualquer sessão, ele precisa vir e ter um termo de prestação de serviço. E ele precisa ter um outro termo, do prontuário, do que você realizou. Lá na minha clínica, a gente faz isso, o paciente fez XPTO, ele fez XPTO, ele lê, ele assina toda a sessão, porque ele teve ciente, ele autorizou e tá tudo bem, né. E é isso, sempre comunicar muito com o paciente o que a gente vai realizar. Eu sempre falo assim: "Paciente sentou", porque a gente vai no médico e ele pode falar assim: "Daphne, você quer tomar uma injeção?" Você pode falar: "Não, não quero, hoje eu não quero, não aceito". E o paciente ele também tem esse direito: "Olha, hoje a gente vai fazer isso, aquilo, tudo bem pra você? Tudo?". "Não, mas eu quero assim, assim, assado, nã Não, ó, não, eu vou me recusar, eu não posso fazer o que você deseja. Porque o paciente, às vezes, ele olha todos os seus equipamentos, ele quer usar todos os seus equipamentos. Fala: "Não, não é bem assim". Quem escolhe a conduta é o fisioterapeuta, mas o paciente ele tem que estar ciente e aceitar, porque senão depois ele vai falar: "Não, você fez tal coisa, você fez aquilo, você". Eles dão uma de louco, viu, gente. Eh, Como que é o processo para esse resultado final? Então, de novo, todo dia que o paciente ele vem para o atendimento, a gente reavalia. Porque às vezes, vamos lá, um exemplo. O paciente veio, eu fiz laser, microcorrente, terapia manual. Na outra sessão, passou 2, 3, sei lá, enfim, mudei. Eu fiz só microcorrente, só terapia manual, fiz laser terapia. Eu posso mudar a conduta, porque eu estou elaborando, reavaliando, identificando outra necessidade para o paciente. E tá tudo bem. Não tem problema, sempre de novo, a gente desenha e fala para o paciente: "Se você está fazendo um agachamento, seu joelho está doendo, você vai continuar fazendo o mesmo agachamento? Algo está errado", né. Então analisa, o paciente quer muito assim: "Ai, Dafne, eu tô com pressa, eu tô com urgência". Não, calma, espera aí. Qual que é o seu prazo de cicatrização? Às vezes tá na fase inflamatória, tá proliferativa. Calma, é um processo. Explica isso para o paciente, deixa claro, para que ele entenda que esse processo faz parte para chegar no resultado final com segurança. Não esqueçam de avaliar, principalmente que a gente está falando na região da papada, a pessoa que faz um procedimento estético, ela pensa muito na estética, e ela esquece que é uma articulação, que tem um comprometimento do tecido, do músculo, do osso, então ela quer fazer
de qualquer jeito, ela só está olhando ali a estética e a gente tem que orientar que existe todo esse comprometimento da articulação, né? Informar quais são os sintomas que pode surgir para o paciente, qual que é a expectativa dele, isso é muito importante, porque às vezes ele cria uma expectativa muito grande, tanto nesse processo e até no resultado final, né? As complicações que possam ter após a alta também é importante. Por exemplo, ai, Daphne, eu dei alta para o paciente, ele estava lindo, maravilhoso. Aí ele vai lá na esquina e faz, sei lá, tô falando aqui da papada de um processo estético. Ele vai lá, dei alta, ele vai lá e faz um bioestimulador. Ele pode voltar e ter um efeito rebote na fibrose? Pode, porque ele estimulou colágeno. E pode ser que sim. Mas Daphne, você não tinha dado alta? Enquanto ali dei alta, estava tudo bem. Eu não tinha identificado nenhuma disfunção muscular, tecidual, nada, estava tudo bem. Mas ele pode? Pode. Então tem que orientar. Olha, paciente. Estou te dando alta hoje, você está bem e tal, mas cuidado com qualquer outro tratamento que você faça, que pode ser que tenha. Então, deixa isso já orientado para o paciente. Então, para dar alta para o paciente, faça a avaliação correta, tenha certeza que não tem ainda nenhuma disfunção, confirma que não possui disfunção, documente isso, tire foto, faça vídeo, deixe no seu prontuário, por exemplo, o meu prontuário ele é eletrônico, então é mais fácil de deixar, então a gente pode fazer muito documento, porque fica tudo na nuvem, é mais fácil, tá? É, E alta nem sempre é a perfeição, às vezes o paciente, lembra, é um procedimento estético, ele cria uma expectativa de um resultado, assim, muito perfeito. Às vezes a pessoa tem 60, 70 anos e ela acha que ela vai voltar a ter um rosto de 20. E a gente, por isso que esse processo é importante, para que a gente explique para ela que não é a perfeição, que não é um processo. E, de novo, a cirurgia estética, normalmente ela o quê? Removeu a gordura? Ou ela removeu o excesso de pele, mas ela não trabalhou a qualidade da pele. Então, às vezes, ela acha que ela vai ficar super esticada, não vai se mexer. Não é bem assim. Isso tem que ser dito para o paciente, para que ele não espere algo que não seja real, que não seja eh, eh, conforme o que às vezes foi vendido, né? Porque às vezes é vendido também coisa que realmente a pessoa tem 60, 70 e ela acha que vai ter 20. Às vezes prometeram isso, né? E aí a gente volta para aquele lance da a intercorrência. Ela teve um seroma, ela gerou, precisou aplicar um corticoide, gerou uma flacidez, mas dá para a gente atuar na flacidez, né? Basicamente é isso. Falei rápido, hein? Eu acelerei aqui para não ficar. Tem perguntas? Se quiser, a gente abre aí o chat, a gente responde as perguntas. Olha, Gente, aqui tem. tá meu Instagram. Se precisarem de Isso é mim, fico à importante. disposição. Se quiser o material, me fala que eu mando. A gente coloca lá no grupo sem problema nenhum.